te louvamos, Senhor, por sabermos que se estamos aqui é pela tua graça e a tua misericórdia. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presentes. Mais do que isso, ó Pai, fala conosco através da tua palavra, ouça a nossa voz através da oração, fala conosco pelas canções. Senhor, este é o nosso culto, ainda que pronunciado por lábios impuros, por pequenos pecadores, fazemos com singeleza de coração, com humildade de coração, oferecemos este culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Romanos, capítulo 5, 11. Diz assim o texto: justificados, pois, paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O versículo 8 é muito importante, acredito que para toda a questão de salvação. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Salvação é um ato passado. Nós não somos salvos porque nós pedimos perdão. Nós somos salvos porque Cristo nos salvou na cruz. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós refletimos e, pelo mistério da santificação em nosso coração, pedimos misericórdia a Deus para vivermos uma vida mais reta, uma vida mais justa e etc. Mas o perdão de Deus não está condicionado ao pedirmos perdão. Interessante isso. O Espírito Santo gerou um arrependimento em nós e nós somos salvos. Eu gosto desse texto, que ele está cheio de verbos no particípio passado, ações que já foram consumadas na cruz. Quando nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas falhas, esse texto nos traz a memória do que Cristo fez, e é maravilhoso, diz que a esperança não confunde. Nós pedimos perdão porque já fomos perdoados. Nós temos esperança da glória de Deus, porque Cristo já morreu por cada um de nós. Por isso que nós confessamos com esperança, óbvio, com reverência. A santificação é um processo que também somos ativos nela, fazemos escolhas, mas quanto à salvação, estamos salvos e ponto. Então, sabedores disso, por alguns instantes de oração silenciosa, vamos confessar a Deus os nossos pecados, confessar a Deus as nossas falhas. Oremos silenciosamente.
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Vamos orar confessando os nossos pecados, e aí unidade à equipe de cânticos, e o Wellington faz esta oração, por favor. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, te louvando, ó Deus. E não só nós aqui em Tua casa, mas também em Tua casa, Senhor Deus, mas em nossas casas. Porque estamos reunidos para te louvar, Senhor Deus, e te adorar e também nos colocarmos a seus pés, ó Deus, pois Tu sabes, Senhor, que somos falhos, não somos merecedores de nada, mas mesmo assim nós buscamos a Ti. Nós buscamos a Ti porque sentimos essa necessidade em nosso coração, Senhor Deus. Sentimos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e Tu é o único que pode nos tirar dessa vida de podridão e pecado, ó Deus. Mesmo que saibamos que sozinhos não consigamos, e por isso, Senhor Deus, também chegamos a Ti, porque Tu és tão bom. Você possa estar conosco essa manhã, nos conduzindo em louvor a Ti, em adoração, e possamos aprender mais de Ti também. Em nome de Jesus que te oramos, ó Pai. Amém. Você que veio preparado com o seu dízimo, com sua oferta, durante as canções, pode vir à frente e depositar na casa do laço. Você que é nosso visitante, não fique constrangido. Essa é uma bênção para os membros da igreja, mas desde que seja espontâneo, liberal, um ato de gratidão, fique à vontade. Lembrando que dízimo nunca é troca com Deus. É mera expressão da nossa gratidão àquele que tem provido todo o nosso sustento. Então, durante as canções, fiquem à vontade. Se os irmãos quiserem ficar de pé. Conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem a seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem a seu próprio filho poupou em
mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz. Cantem em glória, cantem em glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz. Cantem em glória, cantem em glória. Não sei quantos conheciam, mas é uma música já antiguinha, bem bonita, a letra dela também, né? Essa próxima já é uma música um pouco mais conhecida e ela declara que Deus é santo, né? Que Ele é santo. Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele
foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Senhor, nós entregamos estes louvores a Ti. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado com a Sua graça. O Senhor tem derramado bênçãos em nossas vidas e nós somos eternamente gratos. Obrigado por cada um presente, pelas nossas famílias. Que o Senhor nos dê um bom início de semana, nos dando ânimo, perseverança, nos dando alegria em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigada, porque nós somos feitos filhos de Deus. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço mais uma vez a todos que nos visitam. Se depois você quiser deixar o teu contato, teu telefone, enfim, para entrarmos em contato contigo, mantê-los atualizados das nossas programações, pois nós temos ali à porta uma fichinha que você pode deixar os seus dados. Seja muito bem-vindo.
Os nossos avisos, nossos cultos continuam semanalmente, no sábado às 19 horas, nosso encontro com jovens, e no domingo às 9 e às 19 horas. E online, as nossas lives, na terça e na quinta-feira, às 19h30, momento de canção, e depois, às 20 horas, o nosso estudo em Atos, estamos estudando Atos, e nessa pandemia nós deixamos uma série de estudos lá em Romanos, Oséias, 1 João, estão disponíveis na página e também no nosso canal no YouTube. Bom, são os nossos avisos. Para nossa meditação, Evangelho segundo João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Evangelho conforme João, segundo João ou de João, capítulo 13, versículos de 34 até o 35, somente esses 2 versículos. Diz assim o texto bíblico: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Oremos. Pai, agora que vamos meditar na Tua palavra, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, ó Deus, coloco-me nas Tuas mãos, suplicando a iluminação do Santo Espírito, para que eu venha falar de Ti e não de mim mesmo. Abençoe todos que ouviram esta mensagem, alimenta-os para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós vamos ver um breve vídeo. O moço está um pouco atrasado, mas a gente espera só um minutinho, tudo bem? Enquanto isso, vai ter um lanchinho aqui para vocês, tá? 1, 2, 3. Big Lar, diferente para você. Bom, fica até o merchan para Big Lar aí, que nos emprestou o vídeo, tá? Estamos diante de um texto extremamente interessante.
Quando os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, principalmente Marcos e Mateus, vão falar acerca do mandamento que Jesus traz, que ele fala do amor ao próximo, não é um texto desconhecido. Levítico 19, 18, lá no Antigo Testamento, já fala que nós temos que ter amor uns pelos outros. Então, amar o próximo não é mandamento desconhecido da lei. Levítico, ou seja, faz parte dos livros da lei, já prevê esta ideia. Eu preferi o texto de João, porque em João, o Senhor Jesus, ele altera, ele complementa, ele dá o sentido pleno do texto. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o texto de Levítico, amarás o teu próximo como ama a ti mesmo. Jesus amplifica o texto. Não é pilha, é frequência. Não é de frequência. Bom, o texto de João modifica um pouquinho. O texto de João amplifica, nos traz algo a refletir melhor sobre o mandamento, o segundo mandamento. E ele elabora, enquanto nos outros evangelhos nós temos apenas a citação, aqui ele dá uma elaborada, ele aplica este mandamento à comunidade. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É muito interessante, Jesus no início fala, novo mandamento vos dou. Não é novo, porque vem lá do Antigo Testamento, mas a ideia de amar como ele amou é um modelo novo, um paradigma novo, ou melhor, um desafio vivencial para a comunidade cristã gigantesco. Desse texto nós podemos fazer uma pergunta a nós mesmos: como Jesus nos amou? E aí quando você para pensar no amor de Jesus e como que esse texto nos confronta, aí você vê que ele não é tão simples assim. Ele é fácil de ser decorado, é fácil de ser lido e muitas vezes estampa quadros, ímãs de geladeira. Até as crianças decoram os 2 grandes mandamentos do Novo Testamento: amarás o Senhor teu Deus e depois amarás o teu próximo. Aliás, um texto extremamente curto, um texto pequeno, mas de uma magnitude gigantesca. E mais do que isso, eu particularmente creio que essa seja a parte mais difícil do cristianismo: amar uns aos outros como Cristo nos amou. Cristo nos amou esvaziando-se de si mesmo, ou seja, abrindo mão de si pelo outro. Mais do que isso, propositadamente quis ler o texto de Romanos 5 no início, para que nós buscássemos elementos lá. Morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Pode ser que pelo bom, pelo justo, alguém se anime, mas veja, ele ama aquele que não merece, ele ama o pecador. E mais do que se importar com o outro, antes de se importar consigo mesmo. Mas esse outro não é qualquer outro, é o pecador, é o que não merece, é aquele que merecia a condenação. O amor de Cristo vai para além, porque aí ele paga a pena, ele paga o preço pelos nossos pecados. Ou seja, o amor de Cristo é uma atitude prática que se resume à sua obra de salvação, ou seja, a cruz. Quando João escreve à sua comunidade este evangelho, essa comunidade já conhecia a obra de Cristo. É interessante que em 1 João nós temos novamente esse tema do amor aparecendo e essa comunidade sendo cobrada desta atitude. Eles sabiam muito bem, assim como nós sabemos, que amar como Cristo nos amou é estar disposto a realmente dar a vida pelo outro, mesmo se o outro não merecer. Atos heróicos acontecem, a vida pelo seu filho. Se alguém for atentar contra a vida do seu filho, qualquer pai, qualquer mãe se colocariam ali à frente, tentariam salvar de qualquer maneira e etc, né? Mas
Cristo morreu por nós, pecadores. Então, este é o amor que nós temos como modelo, é o que o texto nos convida a refletir. O amor de Cristo é o amor, o modelo para nós amarmos uns aos outros. Bom, na antiga concepção judaica, não era bem assim. Não era bem assim. Para eles, a ideia de amor era muito diferente do que aquilo que Cristo inaugura no Novo Testamento. Para eles, o amor ao próximo seria mais uma coisa como um respeito, como não invadir a divisa dele, como não cobiçar as coisas dele, de hospedar alguém na sua casa. Mas se limitava muito a isto, quase que, se eu não fizer algo para prejudicá-lo, eu já o estou amando. Então Cristo, além de tudo que esse mandamento difícil que é, ele vem e traz uma nova concepção do que é amor. Amor não é somente respeito ou não interferir, mas amor é uma atitude prática que está disposta a empobrecer pelo outro, a dar a vida pelo outro, a se desgastar pelo outro. Então isto quebra e rompe uma própria concepção social do passado. E convenhamos, para quem gosta de literatura do mundo antigo, que gosta de ler, né, a questão social, histórica, era meio estranho esse conceito de amor no mundo antigo, né? Não havia muito isto. A prioridade era extremamente diferente do que nós temos hoje. Então, se é duro para nós, imagine no ato que isso foi escrito. Mas veja, é o mandamento, é a ordenância, é a ordem de Cristo para nós nos dias de hoje. Dentre as inúmeras histórias e lendas que falam da vela, né, nós temos na vela uma série de simbolismos, mas dentre as muitas eu gosto de uma que fala que a vela é um exemplo para cada um de nós, porque para dar a sua luz, ela precisa desgastar-se. Eu acho esta simbologia da vela muito interessante. Para dar a sua luz, para iluminar, para ser útil, ela desgasta-se. Acredito que seja um bom símbolo, uma boa metáfora para pensarmos na nossa própria vida. O texto está aqui, o texto nos desafia. Agora, difícil é pensarmos nos dias de hoje. O nosso conceito social, histórico, político mudou muito desde o Novo Testamento, mas o mandamento continua a sua igreja. E eu gostaria de pensar como que nós amamos hoje, como que nós amamos hoje. Há um conceito muito interessante que é introduzido no ser humano e pesquisado no passado por alguns teóricos, chamado utilitarismo. É óbvio que é um termo muito amplo, mas dentre o utilitarismo, talvez a melhor explicação que eu ouvi de um professor falou assim: é como copo descartável. Você usa, ele é útil e depois você joga fora. Dificilmente há quem lave copo descartável. Então esse exemplo prático nos mostra o que é o utilitarismo. Enquanto é útil, muito bem. Se não é útil, ele é descartado. Apesar de ser um conceito lá do final do século XIX, início do século XX, ele é muito atual, porque mais uma vez as relações nossas parecem que se tornam utilitárias. Ou seja, se há uma reciprocidade, se é útil para você, você está disposto a amar, a se relacionar. Mas se não há reciprocidade e não é útil, você procura não se relacionar. É eco da sociedade atual isso aí. É só ver as amizades que nós temos de conveniência, que a hora que você precisa, muitos amigos desaparecem e etc. Né? É na hora da nossa dificuldade que nós descobrimos os amigos realmente, os familiares realmente e etc. Então isso é só um conceito para pensarmos. Utilitarismo. Se é útil, opa. Um outro conceito que nós vivemos é o egoísmo. É o egoísmo e nós vivemos a era do privado, né? É muito assim, cada um no seu cantinho, cada um pensando em si mesmo, ou seja, antes de pensar no outro, preciso pensar em mim. O que importa é a minha satisfação. Aliás, nós aprendemos isso, né? Nos livros de autoajuda, nos programadores neurolinguísticos, nos coaches e etc, 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 etc. O que importa é a tua satisfação pessoal.
Importa que o universo conspire a seu favor. E a gente engole tão fácil esses conceitos. Mas se conspira a meu favor e o outro nem existe. Então você se torna egoísta. As coisas são para mim. É o meu bem-estar, é o que eu quero. E talvez a grande marca também desta era é a superficialidade. Ou seja, nós não temos nada concreto, nós não temos relacionamentos que realmente acontecem de maneira sólida. É tudo muito superficial. E daí o grande teórico Bauman, né, infelizmente faleceu, o Zygmunt Bauman, chama esta era de uma era líquida, né? Ou seja, não há nada concreto, é líquido, se esvai, vai embora. Juntando tudo isso e olhando para a igreja, nós não estamos isentos de também absorvermos alguns conceitos seculares. Quando alguém fala assim para mim, pastor, nós não podemos ser mundanos. Eu falo assim, eu concordo. Mas a concepção de mundanismo que prevaleceu dentro do movimento evangélico brasileiro durante muito tempo, era que ser mundano era jogar uma partidinha de futebol com os amigos. Que ser mundano era você ouvir uma música do Tonico e do Tinoco. Que ser mundano era você... a mulher usar calça, não cortar ou cortar o cabelo e etc. Ou seja, questões de costume, né, de uso, questões estéticas. Muito tempo essa ideia de mundanismo, fala, pastor, o mundanismo está adentrando dentre as igrejas. Por quê? Colocaram uma bateria lá. O menino fez uma tatuagem. O menino pôs um brinco na orelha. E a gente atribui mundanismo a esta ideia, né, como uma questão estética. E convenhamos, o mundanismo, o secularismo, realmente invadiu as igrejas, mas não tem nada a ver com estética, tem a ver com absorver esse padrão secular de egoísmo, de individualismo, de indiferença, de utilitarismo, de superficialidade e de liquidez nos relacionamentos. Quantas vezes você percebeu-se que existem outras pessoas aqui dentro dessa igreja num culto, e que aquela pessoa talvez esteja precisando conversar? Você um dia se importou dentro de um culto de conhecer a história daquela pessoa? Conheço pessoas que frequentam a igreja há 30 anos e não se conhecem. Marca desta geração. Isto é secularismo. Isto é mundanismo dentro das igrejas. Não é o menino botar piercing, fazer tatuagem ou ouvir música do Led Zeppelin na casa dele. Isso é uma questão estética. Secularismo e mundanismo dentro da igreja é quando nós esquecemos que o mandamento de amor é o mais importante para a nossa convivência. Mundanismo dentro da igreja é quando você começa a olhar em volta e perceber que existe uma pessoa, mas que é só mais uma pessoa. Afinal, eu tenho os meus próprios problemas. Há um grande teólogo chamado Hans Urs von Balthasar. E ele escreveu uma obra gigantesca chamada Teodiceia. Como ela não tem em português, graças a Deus eu não vou lê-la, porque ela deve ter, os volumes devem chegar a 3, 4 mil páginas. Então, um grande teólogo, e também era alguém que gostava de artes, foi um grande estudioso das artes, esse teólogo. E depois de muito estudar, de muito escrever, já bem maduro, ele faz uma reflexão sobre toda a sua teologia, Hans Urs von Balthasar. E ele escreve um livrinho pequenininho, chamado Só o Amor é Digno de Fé. Só o amor é digno de fé. E ele exatamente mostra que não adianta você elaborar um compêndio gigantesco e tentar especular sobre a igreja a cada milímetro da sua doutrina, se não tiver amor, é vão. Se o amor não for o que determina e move a atitude da igreja, é vã. Parece-me que em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo já deixa registrado isso, naquele belíssimo hino, né? 1 Coríntios 13 era uma canção da igreja cristã primitiva. Eles cantavam aquilo nos cultos, que se não tiver amor, né, tudo é em vão, tudo é vazio. O amor é a premissa básica. Aliás, é muito importante para nós, enquanto igreja, refletirmos, mas é uma reflexão individual que vai ecoar no coletivo.
E eu pergunto, como amar então? Como nós amamos o próximo? Como que isso acontece? Eu acho que um primeiro passo é você começar a enxergar pessoas. Parece-me que é uma questão não de vista, mas de visão. Você perceber que nós somos uma comunidade. Na nossa família, nós somos uma comunidade. No nosso serviço, nós somos uma comunidade, constituída de seres humanos. A sociedade hoje quase nos empurra a lidar com números, com estatísticas, mas atrás dessas estatísticas todas existem pessoas. Se são pessoas, não são máquinas, não são androides, não são constituídos de engrenagens, são seres humanos, que apesar de ter toda uma complexidade fisiológica, biológica e etc., é dotada de sentimentos, é dotada de inteligência e etc. Então, à medida que você começa a pensar nisso, né, você começa a olhar de uma maneira mais humanizada e veja, colocar o homem no centro de tudo e fazer um pedestal e idolatrá-lo é pecado, mas um humanismo, um ufanismo, mas a humanidade faz parte do amor, porque se você não olhar o outro com humanidade e a si mesmo com humanidade, nós perdemos a nossa essência. À medida que você então enxerga, que você reconhece que existem pessoas e que você de alguma maneira foi chamado por Deus para apoiar aquela pessoa, você tem que partir então para a parte mais difícil, que é a prática do amor. O amor é sempre uma atitude prática em favor de alguém. O movimento romântico tomou conta do termo amor e romantizou. E amor tornou-se sinônimo muito de paixão, de canções, de declarações, de adolescente que está naquela sua primeira paixão, né? Naquele seu primeiro amor. Mas daí nós então pegamos de volta, nos apropriamos do movimento romântico, tiramos o amor deles. Então, o amor romântico tem o seu papel na poesia e etc. Mas para nós cristãos vai para muito além do romance. É sempre uma atitude prática por alguém. Bom, nós temos um modelo, Jesus. Sabemos o que ele fez. E daí nós temos que então fazer o quê? Fazer o que ele fez. Na mesma medida, é impossível. Nós somos limitados, temos as nossas limitações, mas nós temos que dar os primeiros passos, acolhendo pessoas e não expelindo pessoas. Isso é uma grande dificuldade nossa, né? Às vezes nós temos um poder incrível de afastar pessoas. Nós temos que aprender a acolher pessoas, a ouvir as pessoas. E, na medida daquilo que Deus permite, fazer algo efetivo para ajudá-la. Tiago, em sua carta, trata muito deste tema, falando que não adianta nada alguém chegar até nós, dizendo que está com fome, que está com frio, e despedirmos ele com uma oração e com uma bênção. Ele precisa de comida e precisa de cobertor, e depois você vai orar, enfim, dizendo que a nossa fé é demonstrada através das nossas práticas. Então ele não cria duas coisas, ele diz que uma é consequência da outra. Se você tem obras, você tem fé. Se você tem fé, automaticamente você tem obras. São duas coisas que não podem ser dissociadas. Não adianta você ser a pessoa mais espiritual do mundo, assim quase chegando no céu já, mas não se importar com pessoas, não amar pessoas. Mais do que isso, transformar o discurso em prática. O amor sempre faz algo. São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. A frase por si só é muito importante. Qual que é o nosso grande desafio? Num tempo em que o cristianismo tornou-se mais uma vez um eco de um sistema doutrinário e moralmente regulatório, ou seja, para que serve a igreja? Para falar o que eu posso fazer, para falar o que eu não posso fazer. Para que serve a igreja? Para delimitar padrões da minha vida que eu tenho que seguir. Ou seja, nesse tempo em que nós aprendemos que isso é uma regulamentação moral, ou que a igreja deve criar um conceito legalista para que a sociedade ande na linha certinho, isso é doutrina de fariseu, isso é o que Jesus mais combateu na Escritura. Não é função da igreja ficar regulando moralmente a sociedade.
A função nossa é amar, a função nossa é servir, a função nossa é mostrar Cristo através da nossa atitude. Esse é um mandamento de amor. Por que as pessoas têm pavor quando falam que você é crente? Sou crente. Opa! E a pessoa já fala assim, agora ele vai botar o dedo na minha cara e vai me descascar. Hipocrisia, porque dentro do nosso coração nós também sabemos que nós não somos bonzinhos e nem perfeitos. Então nós temos que começar a mudar essa concepção, dizer à sociedade que o que foi ensinado para elas, que isso aqui é uma escola de moral, isso aqui é uma escola legalista, isso aqui serve para impor limites, está equivocado. Nós temos que mostrar à sociedade de fato o Cristo que ama, o Cristo que acolhe, o Cristo que recebe, o Cristo que deu a sua vida na cruz por nós, miseráveis e merecedores, pecadores. Quem regula a moral e muda o caráter das pessoas é o Espírito Santo. Imagine se dependesse de mim, imagine se dependesse de você, fazer, olha, você tem que mudar, você isso, você aquilo. Quando que na Escritura diz que é função nossa mudar o coração de alguém? Quem é que mudou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne? Quem é que nos constrangeu em amor e fez com que tivéssemos arrependimento? Foi o Espírito Santo, não foi nenhum homem e nenhuma mulher, não foi nenhum manual de doutrina. E qual que é a boa conclusão disso e a aplicação assustadora desse texto? Para a gente fazer o contraste final. Versículo 35. Eu vou ler bem devagarzinho, porque eu me assusto ao ler esse versículo e me envergonho também. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiverdes amor uns aos outros. Como que a comunidade cristã deve ser reconhecida no mundo? Como que as pessoas vão determinar, esse é discípulo, esta é discípula, se amar? Como que nós estamos sendo reconhecidos neste mundo? O que as pessoas leem acerca de nós? Discípulos de Jesus ou moralizantes de Jesus? Ditadores de Jesus? Ou aqueles que mostram o amor de Jesus? Não se esqueçam, Cristo escolheu ser amado no próximo. Já disse isso neste púlpito recentemente. A igreja é o braço de Jesus para abraçar aqueles que precisam ser abraçados. Mas veja, não depende só de mim. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade. Depende de todos nós. Se você tem um desejo imenso de dar uma mensagem importante a esta sociedade tão carente, tão fragilizada, nós temos que começar já a mostrar o amor de Cristo a elas, com atitudes práticas. Você, eu, todos nós, temos que mostrar o amor de Cristo, acolhendo as pessoas, ajudando as pessoas. Mas pense bem, muitas vezes você vai ter que acordar de madrugada para ir lá socorrer e ouvir alguém. Você vai ter que pegar o teu carro, levar, buscar. Talvez você vai ter que pegar um pouquinho do teu dinheiro e ajudar aquela pessoa ali. Talvez você tenha que doar o teu tempo. Talvez você que chegou cansado do trabalho, ainda vai ter que dar um passinho a mais em favor daquele outro. Né? Este é o amor com que Cristo nos amou, que esvaziou de si mesmo, que morreu na cruz, ou seja, fez tudo a nosso favor. E não tem maior satisfação depois do que você pensar que você foi um instrumento de Deus para amar aquela pessoa. E aquela pessoa chegar e dizer isso para você: muito obrigado, porque você me amou de verdade, você me ajudou de verdade. Eu acredito que isto deve ser maravilhoso. Eu acho que quando o Tiago diz que esta prática é que encobre multidões de pecados, ele não estava falando de justificação, mas falando justamente desta alegria imensa que quem tem o Espírito Santo sente quando é útil por alguém. Não faz mais sentido quando Paulo diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, quando nós pensamos e vemos sob essa ótica do amor? Então, irmãos e irmãs, a prática mais importante da igreja é evangelizar com amor e com atitudes. Comecemos aqui, comecemos hoje. Diga ao menos bom dia para quem você nunca viu, né? Agora a pandemia, a gente não abraça, a gente mas o coração continua aquecido. Talvez você esteja vendo um rostinho aí um pouquinho diferente, do nariz para cima, né? Bom dia, você é daqui? Você é de Blumenau mesmo? Já conhecia a nossa igreja? Seja bem-vindo.
E olha, eu me importo contigo. Está precisando de algo? Posso fazer algo por você? Começa assim. E a hora que nós vemos, somos conhecidos como a igreja do amor. Não tenho pretensão nenhuma de ser a maior igreja de Blumenau. Não quero ter 2, 3, 5 mil membros. Não quero ter uma banda profissional aqui que grava pela Sony Music. Não quero ter um aparelho de som de 1 milhão. Mas se a nossa igreja for conhecida nesta cidade como uma igreja que ama, eu vou me dar por satisfeito. E creio que toda a igreja também. Ainda que os nossos bancos não sejam os mais macios, mas se alguém disser de nós, é a igreja que ama, olha, sem sombra de dúvidas, estamos ali, pertinhos de cumprir de fato aquilo que Cristo pediu de nós. Oremos. Pai, ensina-nos o amor, ensina-nos a prática do amor, ensina-nos a amar como Cristo nos amou e a sermos, de fato, servos teus, servirmos esta sociedade, que através da nossa vida e da nossa prática as pessoas enxerguem Cristo e o grande amor com que o Senhor nos amou. Sejamos, ó Pai, de fato, aqueles que com prática, com serviço, com acolhimento, façamos a diferença aqui nesta cidade, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, aonde o Senhor nos colocar. Que não amemos somente de palavras, mas de fato e de verdade, fazendo algo em favor dos outros. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos teus. Ajuda esta igreja para que ame e mostre amor e faça algo prático por esta sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma canção. Vamos nos colocar em pé, nos despedirmos com a bênção do Senhor. De fato, que Deus nos guarde com seu amor. Irmãos e irmãs, que a bênção, que o amor de Deus o Pai, revelado em Jesus Cristo, o Filho, que a consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. E de em paz. Um excelente domingo a todos e todas.